Bonjour, ça va bien? Olha só, se você é uma daquelas pessoas que está se perguntando assim, como é que eu faço para aproveitar ao máximo a minha viagem para a França? Fica comigo, cola aqui, fica comigo durante esse vídeo, que eu sou a Vera Franco e hoje eu vou te dar várias dicas de como ter uma experiência maravilhosa aí durante a sua viagem para a França. Isso mesmo, então se você está prestes a viajar ou se você está planejando ou se você sonha em viajar para a França, mas ainda não tem uma data, não tem problema. É bom porque aí você já vai se preparando com essas dicas, fica preparado, preparada para curtir ao máximo a sua viagem, sua estadia lá na França, certo? On y va? Vamos lá então? A primeira coisa, antes de eu passar aqui, eu tenho umas 8 dicas hoje para você. Pode ser que depois eu grave um outro vídeo com mais dicas, porque com certeza eu vou encontrar mais, né? Se eu for olhar as minhas coisas todas aqui, patum, eu vou achar todas as dicas, mas hoje eu selecionei 8 dicas para passar para você, de forma que você se prepare bem tranquilo, bem tranquila, para curtir uma boa viagem na França, para ter uma experiência extraordinária lá e depois ter lembranças maravilhosas. Então, a primeira coisa que você precisa definir na sua mente antes da gente falar das dicas é o seguinte: você já parou para pensar o que é que você quer dessa experiência de viagem na França? O que é que você deseja com essa viagem? É claro que você tem um objetivo, às vezes, Vera, eu vou a trabalho, eu vou a estudos ou eu vou a turismo. Ok, mas esse é um objetivo geral, então é preciso que você tenha a ideia ali de quais itens dentro desse objetivo geral você quer atingir. Então, por exemplo, eu quero, a minha viagem é a turismo, ok, então o que eu quero? Eu quero conhecer o máximo de coisas, eu quero, enfim. Eu acho que dentro, o que eu poderia ajudar agora de imediato, antes de você mesmo fazer essa listinha, eu acho que tem 3 tópicos que toda pessoa precisa e quer quando faz uma viagem. Então, assim, dentre eles, aquela sensação de segurança. Segurança em vários sentidos, né? Então, a gente tem a segurança em termos físicos, né? Você quer se sentir seguro, segura onde você está circulando. Mas existe um outro tipo de segurança também. Então, quando eu falo segurança, eu estou abordando essas duas questões aí. Então, o segundo ponto é aquela segurança de você estar circulando durante a sua viagem, sentindo que você tá pronto, tá pronta para reagir a alguma situação, surgiu uma situação de comunicação ali, conseguir se virar. Então, você tem aquela segurança de você estar cobrindo os pontos que você queria cobrir da sua viagem, passeando nos pontos turísticos que você já tinha planejado. Então, a segurança ela é muito mais ampla do que se a gente falar de um ponto só. Mas, enfim, vamos pegar o tópico aqui, segurança. Então, quando a gente faz uma viagem, é um dos pontos principais que a gente quer durante a nossa viagem. Então, segurança. Outra coisa é a liberdade. Então, essa liberdade de você poder circular à vontade, de você conseguir se comunicar nos pontos em que você estiver e fazer o seu circuito, né? Fazer o seu trajeto de viagem. Então, esse é um outro ponto. Um terceiro ponto, dentro desse maior do que o que a gente deseja de uma viagem, é a satisfação final de falar assim, puxa, realizei uma viagem magnífica, uma viagem extraordinária, curti muito a minha viagem, aproveitei tudo que foi possível realmente, me esforcei para que eu pudesse aproveitar tudo que foi ali, tudo que eu pude, então tudo que foi possível, isso é uma das coisas. Então são esses 3 pontos principais que eu acho que todo mundo quer ter dentro da sua estadia ali, dentro do seu período de viagem. E aí, claro, tendo em mente isso, você também tem que pensar o que exatamente você quer fora esses itens. Mas esses são os que, vamos dizer, cobre para a maioria das pessoas quando a gente fala em viajar. Então, depois que você tem isso já claro aí, né, na sua mente, nem todo mundo acaba, vamos dizer assim,
A maioria das pessoas, elas querem, assim, uma viagem extraordinária, mas nem todas elas acabam se preparando de fato para que isso aconteça, para que elas obtenham realmente esses itens todos na viagem. Então, às vezes elas não conseguem, às vezes elas não atentam mesmo para isso e acabam tendo uma viagem diferente do que elas esperavam. Então, o que eu vou fazer? Eu vou começar agora a te passar algumas dicas, então, para que você tenha uma experiência fantástica, porque você tem que... Lembra que você pode escolher entre ter uma viagem extraordinária e ter uma viagem comum. Então, o que você escolheu? E dentro do que você escolheu, lembrar que tem esses pontos. Eu quero sentir que eu tenho liberdade, eu quero sentir que eu tenho segurança e quero ficar satisfeita com a minha viagem aí, com a minha experiência. Enfim, então eu vou passar aí agora algumas dicas, então são 8 dicas para você, que depois que você entendeu aí o que você quer da sua viagem, essas dicas vão ser super úteis. Vamos lá para a primeira dica, então? Então vamos lá. A primeira dica é que você precisa pensar nesse item aqui, ó. Fale francês. Isso mesmo, se você vai para a França, você precisa falar francês. Esse falar francês, ai Vera, mas eu não tenho tempo suficiente para chegar lá falando fluentemente francês. Não se preocupa em falar fluentemente, em falar corretinho. Claro que a gente quer falar bonito, falar correto, né? Mas num primeiro momento, o ideal é que você consiga se comunicar em francês minimamente para os seus momentos ali da viagem. Então, como é que você se vira no hotel, na rua para pedir uma informação, para pedir ajuda, enfim. Então, fale francês. Essa é a primeira dica. Fale francês, porque essa primeira dica ela vai cobrir de modo geral, aqueles pontos que a gente comentou. Então, segurança, de você estar circulando segura de que se surgir alguma questão, você vai minimamente conseguir resolver ali na sua comunicação em francês. A liberdade, porque falar o francês vai te dar essa liberdade, você não vai ficar dependendo de ninguém ali para traduzir uma coisa para você, ou para pedir uma informação, ou para, enfim, você não precisa estar colado em alguém, você pode circular. Não sei se você vai estar com guia, normalmente os pacotes com guia, você faz aquele trajeto junto com o grupo, né? E aí você fica na dependência do guia para te traduzir, para falar as coisas e tal. Mas mesmo estando em grupo, se você optar por esse tipo de viagem, mesmo estando em grupo, você vai ter um momento ou outro para que você possa circular sozinho, sozinha, e aí de repente você quer ir numa lojinha, quer fazer alguma coisa. Então, falar francês também, além de te dar segurança, te dá essa liberdade de você se comunicar, independente se você tá com guia ou não, ou de repente você foi fazer a viagem sozinho, sozinha, ou com outra pessoa que não fala francês, mas você se vira ali no francês para os contextos de viagem, então isso te dá uma liberdade maior, com certeza. E satisfação, esse ponto, a primeira dica de falar francês também vai te dar satisfação, porque você vai, ao final, falar, puxa, eu tive uma viagem maravilhosa, consegui me comunicar quando foi necessário, e não só quando foi necessário, quando eu também quis me comunicar em francês e consegui. Eu queria perguntar se não tinha daquele jeito, eu queria daquele modelo, daquela cor, eu queria isso, eu queria... Então, você teve essa liberdade, então, consequentemente, você vai estar satisfeita ao final da sua viagem, porque você conseguiu cobrir ali o que você queria da maneira como você queria. Às vezes, se você não se comunica em francês, você vai aceitar, às vezes, alguma coisa que não está exatamente do teu agrado. Então, quando você fala francês, você vai ficar satisfeito ou satisfeita porque a coisa vai funcionar como você realmente quer que ela funcione. Então, essa foi a dica número 1. Vamos para a dica número 2. A dica número 2 é o seguinte: viaje leve. Isso mesmo, viaje leve. Isso é super importante. Por quê? Porque se você vai viajar leve... Bom, primeiro, o que é, Vera, viajar leve? Viajar leve é o seguinte, a minha dica para você: faz uma pesquisa de como é a previsão do tempo para aquele período em que você vai estar na França. Então, independente do lugar, vou estar em Paris, vou estar no sul da França, enfim, vou para a França. Como é que vai estar o clima lá? Então,
pega essa previsão e trabalha com ela. Ah, vai estar calor, vai estar frio, vai estar fresco, enfim. Se vai estar calor, claro, leve um monte de roupinha de calor e tal. Leva sempre um casaquinho, uma coisinha, caso dê uma mudada no clima ou fique um pouquinho mais fresco. Mas a ideia é viajar leve. Então, pega essa previsão, vê esse clima, como é que tá. E se você precisar, então, né, faz uma listinha, não sei como é que você gosta de trabalhar, mas coloca lá na sua mala só o essencial que realmente você vai precisar para aquele clima. Porque aí você não vai ficar, ai meu Deus, carregando coisa, carregando mala. Aí quando você estiver lá no hotel, por exemplo, você vai ficar, ai meu Deus, procura isso, procura aquilo. Eu sei por experiência, tá? Às vezes você carrega coisa demais. Mulher é um negócio, né? Mas a gente vai aprendendo a ser mais objetiva ali com a mala. Então, você não vai perder tempo nem dentro do hotel, revirando tudo que tem lá. Ai, meu Deus, eu trouxe isso e nem vou usar, tá aqui ocupando espaço, tem que vai procurar outras coisas. Enfim, você perde tempo e você carrega, né, mais coisas. Então, viaja leve. Dependendo dos dias que você for ficar, se dá para ir de mochila, vai de mochila. Então, é uma coisa assim, viagem leve, é uma outra sensação. Tá? É bem diferente. Então, e se eventualmente você separou lá as roupinhas, tal, os acessórios, separou tudo que você achou que realmente ia precisar, de acordo com o clima que vai estar lá na França quando você for, beleza, ótimo. Mas, se por acaso você fala assim, segui a dica da Vera e agora eu tô sentindo falta de um item aqui, ok, se você sentiu falta, se tá te fazendo uma extrema falta, algum item que você acabou não colocando na mala, aí o que você faz? Você já tem a dica 1, você já fala um pouco de francês ali, pelo menos para se virar nos contextos ali. Então, se faltar alguma coisa, você acaba indo lá numa lojinha e pede, olha, eu tô precisando disso aqui que falta na minha viagem, tô precisando daquilo outro, algum item que você achar que, né? Então, falando francês, vai ser muito mais fácil de você conseguir ir lá numa lojinha e pedir ajuda, né? Pedir aí para te vender aí o item que você precisa. Vamos então para a dica número 3. A dica número 3 se chama vitamina C. Aí você fala, essa menina tá louca. É isso mesmo, gente, vitamina C. Por que vitamina C? Olha só, não importa se a sua viagem vai acontecer semana que vem, se a sua viagem vai acontecer daqui a 2 meses, enfim, tome vitamina C. Por que eu digo isso? Experiência, tá? Experiência. Então, tô te falando pelo seguinte, não importa se a sua viagem vai acontecer no inverno, se ela vai acontecer no verão, enfim, lembra que lá na dica número 2 eu comentei para você fazer um planejamento, como é que vai estar a previsão do clima para essa época que eu vou estar na França e tal? Então, vamos supor, se a sua viagem é daqui a um mês, legal, começa a tomar vitamina C agora. Se você não tem o costume de tomar, começa a tomar vitamina C desde já, tá? Independente se você vai no inverno, se você vai no verão, na primavera ou no outono. Já te explico por quê. Se a sua viagem é semana que vem, não tem problema. Começa a tomar agora. Começa a tomar hoje a vitamina C e prossegue tomando durante a sua estadia na França. A mesma coisa, se daqui é o mês que vem, começa a tomar um mês antes ali, se você tem essa antecedência, um mês antes, mais do que isso nem precisa, mas assim, um mês antes é legal. Então começa a tomar a vitamina C, o quanto antes você, né, se a sua viagem é daqui 15 dias, ok, então começa a tomar agora. Se é daqui 3 meses, então quando faltar um mês antes, começa a tomar vitamina C, 1 por dia ali, e toma ainda no começo da sua viagem, vai tomando. Por que eu falo isso? Ai, Vera, mas não vai ser inverno, não tem problema. A vitamina C, ela vai te ajudar a não deixar que a sua imunidade caia. Então, para que você não tenha uma baixa imunidade durante a sua viagem e não tenha nenhuma dificuldade com a saúde. Então, quando a gente tá com a imunidade legalzinha, é mais difícil te dar alguma coisa, certo? Então, vai se preparando desde já com a vitamina C, para que você tenha, se você já tem o hábito de tomar vitaminas, nossa, perfeito. Então eu digo parfait para você.
Mas se não, então começa a tomar pelo menos a vitamina C já com antecedência à sua viagem. E lá na França, continua tomando uma por dia, porque isso vai te ajudar na resistência, ajudar a ter uma boa imunidade para você encarar qualquer resfriadinho que queira te pegar, qualquer coisa assim. E aí você pode curtir a sua viagem, muito legal, sem falar, puxa, fiquei doente, porque isso já aconteceu, inclusive quando eu tava no exterior, algumas pessoas foram me visitar, a gente vai aproveitar que você tá aí, a gente vai viajar e vai te visitar. E chegaram gripados e aquela coisa tal. Num outro momento, uma outra viagem, teve um grupo de brasileiros que foi e a imunidade estava bem baixa e aí um monte de gente ficou doente. Enfim, tá? Eu tô te dando essa dica da vitamina C, que é a nossa dica número 3, para você aproveitar essa experiência aí, seguir tomando vitamina C e chegar lá na França, ó, só curtição, aproveitar a sua viagem. Isso mesmo. Então agora já vamos falar da nossa dica número 4. Ah, mas olha só, antes de eu ir para a dica número 4, eu preciso concluir a número 3, que agora eu lembrei de um detalhe. Pode ser que você me diga assim, Vera, eu tomei a vitamina C, ou eu não consegui tomar um período, enfim, ou esqueci de tomar, tá. Se por acaso te der alguma coisinha lá, ai, fiquei resfriada, ai, me deu uma gripe, ai, enfim... Qualquer coisa que você sinta que não tá muito legal em termos de saúde, claro, se for uma coisa urgente, você tem que pedir socorro, né? Se for algo que você tá sentindo assim, um pequeno mal-estar, alguma coisa assim, você vai precisar então dar um pulinho na farmácia, vai lá na farmácia e pede ajuda pro farmacian ou pra farmacienne, lá pro farmacêutico ou a farmacêutica. Então, pede ajuda, como você já tá seguindo a minha dica número 1, fala um pouco de francês para se virar ali na farmácia, então você vai lá e pede essa ajuda pro farmacêutico, né, o farmacian, olha, eu tô sentindo tal coisa, me ajuda? Então, você vai ter ajuda. Os farmacêuticos são ótimos na França, eles vão saber te ajudar, com certeza. Vamos lá para a nossa próxima dica número 4. Vamos lá. A dica número 4 é se organize. Opa, deu estalo aí? Se organize. É isso mesmo. Ai, Vera, como assim me organizar? Olha só, essa organização, ela é mais ampla do que a gente pensar assim, não é organizar a mala, Vera, isso? Não só, tá? Então, assim, você vai organizar, assim, as suas roupas, mas não só isso, tá? Não só as roupas, os calçados, os acessórios, ou assim, quantas roupas para a quantidade de dias que eu vou ficar. Tudo isso, claro, já tá embutido lá na nossa dica número 2, para você viajar leve, certo? Mas a dica número 4, que é se organize, ela é um pouquinho mais ampla que isso. Ela vai pedir para que você não esqueça de coisas que também são essenciais. Então, assim, claro, já pensou em viajar leve, já separou lá roupa, calçado, acessório, enfim, tudo que você quer levar, mas não esqueça de itens importantíssimos que são medicamentos, por exemplo. Se você toma algum medicamento, enfim, de uso contínuo, né? Enfim, ou se você é alérgica a alguma coisa e você tem receio que de repente essa alergia te ataque durante a viagem, pelo amor de Deus, separa esses remedinhos importantes para você, separa isso, põe na sua mala. Outra coisa, documentos. Não brinque, não esqueça nenhum documento que vai ser importante durante a sua viagem. Então, deixa isso muito separadinho, muito organizadinho para que você realmente tenha uma viagem superba, né? Então, vamos lá, tá? Então, vamos lá para a nossa dica número 5, né? Número 5. Qual é a dica número 5? Anota aí. Pesquise. Isso mesmo, pesquise. Aí você fala, ai Vera, mas lá na dica número 2 você já não falou para pesquisar sobre o clima? Sim, falei, mas agora é um pesquise mais amplo. Olha só, fica comigo. Esse pesquisar, ele é o seguinte, claro, lá na dica número 2 eu pedi para você pesquisar rapidamente sobre a previsão de tempo, a previsão do clima que vai estar na França quando você for viajar.
Esse item número 5, essa dica número 5, ela é um pesquisar mais amplo, tá? Então, assim, além de pesquisar o clima, é muito importante que você pesquise curiosidades ali, pesquise sobre a região em que você vai visitar na França. Eu não sei se você vai visitar Paris, se você vai visitar o sul da França. Então, é importante que você pesquise sobre os costumes, é importante que você pesquise sobre a cultura, sobre o que fazer, o que não fazer, porque existe, né, aí um número gigantesco de coisas que você deve fazer e coisas que você não deve fazer para não ferir os franceses, né, que vão te receber lá, para que você haja conforme uma conduta agradável ali, que você haja de forma que seja agradável aos locais. Então, não vá querer fazer coisas que não são de acordo com a cultura lá. Então, é legal você pesquisar a cultura, os costumes, é legal você verificar o que se deve fazer, o que não se deve fazer, para que você não tenha nenhum constrangimento, não cause nenhum problema, nem para os outros, nem para você, para que você garanta que a sua viagem realmente seja extraordinária aí no final, certo? Que você, no final da sua viagem, você diga: uau, deu tudo certo, minha viagem foi um sucesso, vou levar comigo no coração e na memória para sempre, entendeu? Então isso é jóia. Então dá uma pesquisada, é legal pesquisar também falas em francês, assim, frases que são legais de você usar. Eu queria agradecer de uma forma diferente, eu queria ser mais enfático aqui, enfática ali, eu queria... Então, dá uma pesquisada em tudo isso, que você com certeza vai ter aí uma variedade, um leque gigante de coisas para fazer e para não fazer, coisas que vão ser bacanas e que vão deixar a sua viagem assim realmente maravilhosa. Você vai ficar satisfeito, satisfeita ao final da sua experiência e vai te marcar para sempre. Quando você compartilhar, tudo vai te vir na memória e falar: nossa, que momento gostoso que eu tive. Legal? Vamos lá para a nossa dica número 6. A dica número 6, ela é a seguinte, anota aí. Liste as suas prioridades. Vou repetir porque é importantíssima. Liste as suas prioridades. Por que, Vera? Como assim? Que prioridades? Lembra lá no começo que eu falei para você avaliar o que você deseja da sua viagem? Então, não esqueça de listar suas prioridades. Por quê? Porque você precisa saber o que é que você quer ver, o que você quer fazer, o que você quer conhecer, o que você quer vivenciar, o que você quer efetivamente guardar na memória e guardar para toda a sua vida. O que você quer? Então, lista essas prioridades. Por que que eu digo isso? Porque na correria da viagem podem surgir coisas, convites e tal. Aí daqui a pouco tem 1000 coisas e aí você corre o risco de acabar fazendo ou acabar vendo, acabar indo para outros lugares, acabar fazendo coisas que não estavam realmente na essência do que você queria. E aí, ao final ali, depois, né, que passar a tua viagem, você de repente vai se frustrar porque não deu tempo de eu fazer o que realmente eu tinha no coração de fazer, de eu fazer realmente o que eu queria, de eu ver o que eu realmente queria ver, de eu conhecer pessoas, que é uma coisa que eu queria fazer amizades lá, não fiz, queria ir em tal lugar, acabei não indo, enfim. Então, liste suas prioridades. É importantíssima essa dica, para que você, ao final da sua viagem, diga assim: uau, eu fiz o que eu queria fazer, eu vi o que eu queria ver, eu vivenciei o que eu queria ter vivenciado realmente e eu vou guardar isso para sempre. É isso que a gente ganha sempre com as viagens, é você conseguir ter aquilo lá dentro. Agora, uma viagem banal ali, não teve nada especial, tá? Fui lá, tirei uma foto na frente Fui lá na França, tirei uma foto lá em Paris, tirei uma foto no Louvre, na torre, tá bom. Tá bom nada, você pode fazer muito mais, pelo amor de Deus, você pode curtir muito mais. Então, aproveita. Então, liste as suas prioridades, faça lá: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero viver isso, eu quero experimentar aquilo, eu quero falar com pessoas ali, eu quero conhecer tal ponto, eu quero visitar tal lugar. O que você quer viver na sua viagem? Então, liste as suas prioridades. E aí, a gente vai então para a próxima dica, a dica número 7, que também é importantíssima, já te explico por quê.
Então vamos para a dica número 7. A dica número 7, anota bem aí. Depois que você estabeleceu lá a sua lista de prioridades, então a dica número 7, anota. A dica número 7 é trace roteiros. Isso mesmo, trace roteiros. Por quê? Porque você já fez uma listinha de prioridades. Então, você já sabe o que você quer conhecer, o que você quer vivenciar, o que você quer ver, enfim. Depois que você fez isso, você consegue traçar o roteiro. A minha dica para você, nesse item número 7, é que você trace um roteiro, por exemplo, quero ver tal e tal lugar. Verifica quais são os lugares que estão assim na mesma proximidade, entendeu? E aí você, de repente, porque eu não sei quantos dias você tem para ficar na França, de quantos dias vai ser a tua viagem. De repente você me diz, Vera, eu vou ficar em Paris só 3 dias, tá? Dá para fazer bastante coisa, mas você precisa traçar um roteiro para você conseguir aproveitar Paris ao máximo dos seus 3 dias. Como eu já falei em outros momentos, às vezes a pessoa que se organizou ali, ela consegue cobrir muito de Paris em 3 dias do que uma pessoa que foi, simplesmente ficou uma semana, 15 dias e não conseguiu aproveitar tanto quanto a pessoa de 3 dias ou 4 dias, porque você tem que traçar esses roteiros. Então, traça um roteiro, depois que você fez a tua lista de prioridades, traça um roteiro do que você, dentro do que você tem na lista de prioridades, que você quer ver, do que você quer fazer, do que você quer vivenciar, o que você quer conhecer, você traça roteiros de forma que você consiga agrupar ali. E então, por exemplo, nesse dia eu consigo ir nesse lugar que é pertinho daquele outro, então eu faço um, depois faço o outro e vou aproveitando toda aquela área, toda aquela região. E aí você consegue aproveitar melhor os seus dias, certo? Se você tem um dia, opa, consegui ver 3, 4 coisas, 5 coisas nesse dia aqui, uau, tá ótimo, né? Já não fez uma coisa no dia, você já cobriu mais itens da sua lista, certo? Então aí você consegue trabalhar por proximidades. Ah, eu vou nesse bairro aqui de Paris que tem isso, tem aquilo, e aí você consegue cobrir pelas proximidades. Então, se você não faz um roteiro, você pode se perder, porque aí você tá em Paris, aí você vai aqui num ponto, aí olha, aqui acho que não tem mais nada. Aí no outro dia você fala, eu vou em tal lugar, putz, mas é lá de novo. Então você podia ter feito isso no mesmo dia, certo? Legal. Então assim, se por acaso for um lugar mais longinho, Vera, no primeiro dia consegui cobrir 2, 3, 4 coisas que eram pertinhas ali, mas no outro dia eu tenho um local que eu quero visitar que é mais distante. Ok, não tem nada na sua lista de prioridades que você queira usar aquele local para aproveitar ali e verificar uma outra coisa, conhecer um outro lugar, então tudo bem, não deixa de fazer o que você colocou na sua lista de prioridades, pelo amor de Deus, não vai ficar frustrado nem frustrada ao final da sua viagem. Então, aproveita, vai nesse lugar que é mais distante, com certeza, tem que ir conhecer lá, então vai, e aí o que você faz? Você, depois que visitou, você fala, tá, e agora? Eu vou perder o meu dia? Porque aí agora eu vou voltar, é mais longe do meu hotel, então eu vou me deslocar e tal. Não vai dar tempo de aproveitar mais nada hoje. Nananina não. Nananina não. Vamos lá, então? Aproveita a dica, ó. Você tá lá, nesse local que é um pouquinho mais longe e tal, e você só tem uma coisa ou duas pra ver ali, que você colocou na sua lista de prioridades. Aproveita esse dia aí. Aproveita, porque você pode pensar, não, mas é longe, aí até eu voltar pro meu hotel, então assim, não compensa eu ir para outro lugar, porque eu vou usar tempo para ir. Se tivesse mais alguma coisa aqui, tudo bem, mas se não, então eu vou acabar voltando pro hotel. Não faça isso, aproveita o seu dia. Saiu de lá do ponto que você queria visitar, do ponto que você queria conhecer, o que você faz? Né? Usa aí o seu francês, pelo amor de Deus, vai lá, fala com o local, fala com o habitante ali da região, fala com o francês, uma francesa, enfim, com quem tiver ali na proximidade, conversa e fala, olha, eu vim visitar tal lugar, mas que dicas você me dá? Que sugestões você me daria? Tem mais alguma coisa que eu poderia visitar aqui perto? Tem mais algum lugar que eu poderia conhecer? Tem alguma coisa diferente para eu fazer aqui perto, que aí eu aproveito essa minha vinda para cá e cubro aqui essa região. Então eu consigo conhecer mais coisas, mais pessoas, vivenciar mais experiências aqui antes de voltar pro meu hotel ao final do dia. Legal? Gostou dessa dica?
Parfait. Vamos então para a última dica de hoje. Outro dia eu te passo mais, mas vamos para a última dica de hoje, a dica número 8. A minha última dica de hoje, eu faço questão de frisar que é a última dica de hoje, por quê? Porque eu tenho mais dicas, claro que eu tenho, mas hoje eu selecionei essas 8, então a última de hoje, que é a 8ª dica, anota aí, é se proteja. Isso mesmo, se proteja. Mas Vera, como assim? É muito perigoso ir para a França? Ai, meu Deus. Calma, eu vou te explicar a amplitude do se proteja. Olha só, é claro que o se proteja, ele inclui... Ai, eu tô bagunceira hoje. Tô só meio... Eu não fico quieta, né, gente? Aí eu fico batendo em tudo aqui. Então, olha só, o se proteja é o seguinte, é claro, eu vou falar de questões de segurança já, mas deixa eu falar um pouquinho assim... Protetor solar. Se você não tem o costume, passe a ter. Se você já tem, ótimo, não esqueça nenhum dia. Por que que eu digo isso? Porque assim, às vezes você vai falar, ai Vera, mas não tá calor, não tá sol, enfim. Use, lembra da vitamina C? Todo dia, né? Antes da sua viagem, durante a sua viagem. Então, protetor solar todos os dias. Não interessa se tá chovendo, não interessa, tá? Por que que eu digo isso? Eu bobeei em uma das minhas viagens, eu bobeei grandão, tava assim, tinha muita neve, não tinha sol, nada, então, né, tava neve gigantesca lá, enfim. Eu bobeei porque eu esqueci de passar, não passei protetor solar, e aí deixei rolar 1, 2 dias, sei lá quantos dias que eu fiquei sem protetor solar, simplesmente por esquecimento, a gente tem que realmente se disciplinar e passar todo dia. Depois disso eu aprendi, tá? Então hoje passo todo dia. Então, realmente a gente tem que se proteger, porque o sol não é brincadeira e quando não tem sol, outras coisas no ambiente fazem queimar, eles prejudicam, outras coisas prejudicam a nossa pele. Então, eu bobeei e eu fiquei aí com umas manchinhas, talvez você esteja vendo, porque eu tô sem maquiagem. Então, tem aí umas manchinhas que eu adquiri em uma das viagens. Opa, não quero que você fique... Tá bom. Não precisa ficar observando exatamente onde estão as manchas. Basta você saber que tem. Senão daqui a pouco você vai falar, a Vera é muito feia, nem vou olhar mais pra cara dela, não vou ver mais esse vídeo. Então, pera aí, tá? Tô sem maquiagem, eu sei que dá pra ver um pouquinho, mas deixa pra lá. O importante é que você saiba que você não pode deixar acontecer isso com você, ok? Então, se proteja, use sempre protetor solar todos os dias. Se tiver chovendo, se tiver neve, se tiver... Não importa. Não é só quando tem sol. Então, use protetor solar. E outro item dentro da proteção, que aí agora vem mais a questão da segurança mesmo. É claro que você vai para a França, existe um costume diferente. Em muitos lugares você vai andar assim, sentindo uma tranquilidade gigantesca, maravilhosa. Mas, por exemplo, tem áreas que realmente você tem que tomar um cuidadinho maior, assim, né? Mas eu acho que a minha dica em termos de proteção, no sentido de ter essa segurança, é que você não fique bobeando, né? Não dê bobeira em lugar nenhum. Então, curta lá o momento da sua viagem, mas não fique assim, dando bobeira. Então, assim, esteja no ambiente, mas esteja sempre atento, atenta, se tem um movimento diferente, se tem alguém... Ai, desculpa. Se tem alguém que tá olhando diferente, se tem alguma movimentação. Então, é sempre bom você ficar de olho, né? Então, o simples fato de você ficar atento, ficar atenta o tempo todo... claro, não vai ficar estressada, mas assim, você circula à vontade, mas fica sempre observando, não dá bobeira, não deixa a bolsa em qualquer lugar, não, né? Então, fica atenta, que isso é sempre importante, aliás, em qualquer lugar do mundo, né? Ter sempre atenção para que você possa evitar facilidade aí para, né? Para pessoas que estejam mal intencionadas. Então, fica de olho sempre, claro, para que você possa ficar tranquila na sua viagem. Fique sempre com atenção no ambiente em volta de você ali, ok? Combinado? Beleza. Outra coisa, água, né? A gente falou de protetor solar, água, pelo amor de Deus, carregue sempre com você para não cair numa desidratação, para não ter nenhum problema de saúde, enfim, água sempre, ok? Beleza. Uma outra dica aí da questão de segurança é documentos, tá? Então, assim,
seu passaporte, enfim, o documento que você estiver circulando ali, você nunca entrega na mão de ninguém. Se alguma autoridade francesa te pedir para mostrar o passaporte, você segura firme, claro, e você mostra o passaporte e tal, você fica ali atenta ali na movimentação. Isso eu tô falando com as autoridades, né, que você tem que realmente mostrar o documento. Cuidado para não ficar entregando documento, para não ficar mostrando documento para todo mundo. Então, assim, outras pessoas que te peçam, fica atenta, né? Porque, assim, hoje em dia tá tão difícil que a gente nunca sabe. Então, para que você não caia numa furada de ser prisioneiro, prisioneira no país, né, de qualquer pessoa, não tô falando de francês, não tô falando independente, pode ser brasileiro que esteja, pode ser português, pode ser japonês, pode ser, enfim, qualquer nacionalidade. Cuidado, não entregue seu passaporte, não facilita, tá? Fica com os seus documentos sempre com você, que é uma segurança também, tá? Então entra aí na nossa dica, se proteja, ok? Vera, você tá falando isso por quê? Não tô falando porque a França é difícil. Não tô dizendo isso. Pelo contrário, é gostoso circular lá. Você se sente de uma certa forma seguro, segura, é tranquilo. Eu estou te dizendo isso porque é uma dica que você vai aproveitar não só na França, você vai aproveitar em qualquer lugar do mundo que você for e inclusive no Brasil, né? Você não vai dar teu documento na mão de uma pessoa, você nem sabe o que ela vai fazer. Então, assim, são precauções que, essa aqui em especial, a 8ª dica, são precauções que você tem que tomar a todo momento e em qualquer lugar do mundo, tá? É só para que você tenha mais segurança na hora de circular e poder, então, curtir a sua viagem. Legal? Très bien! Então, vamos recapitular aqui quais foram as 8 dicas, então, para que você tenha aí a sua listinha prontinha para ter uma viagem tão extraordinária? Vamos conferir? Vamos recapitular lá, então, o que a gente viu hoje dessas 8 dicas? Quais são, então? Vamos pegar um resumo aqui agora? Então, a dica número 0 lá, né, é que você, então, avalie o que você quer da sua viagem, quais são as suas expectativas em relação à sua experiência de viagem. Você quer que ela seja extraordinária? Você quer que ela seja, né, comunzinha lá, né? Então, analisa bem o que você quer para você realmente focar e ter um planejamento legal aí para ter uma experiência espetacular. Vamos lá, então? A primeira dica que eu te passei é fale francês para você se virar bem tranquilamente. A segunda dica, então, é que você viaje leve. Então, avalia bem o que é realmente essencial levar na sua bagagem, aí na sua mochila, na sua mala, enfim. A terceira dica é quero ver se você lembra. Se não lembrou, A terceira dica é a vitamina C. Isso mesmo, lembre sempre de tomar a vitamina C. A quarta dica é se organize. Se organize de forma geral, como a gente comentou lá, não só a questão das roupas, mas também questão dos medicamentos, documentos, enfim. A quinta dica é pesquise, não só a questão do clima, como a gente falou no Viajar Leve lá, mas também os costumes e as coisas que se deve fazer ou não, enfim, pesquise. A sexta dica é liste suas prioridades, lembra disso, para que ao final da sua viagem você não fique frustrado nem frustrada. Puxa, não fiz aquilo que eu queria ter feito, não vi aquilo que eu queria ter visto, não vivenciei aquilo, enfim, não fique com essa frustração, pelo amor de Deus, tá? Então, a sexta dica é liste as suas prioridades. Depois que você listou, nós vamos para a dica número 7, que é trace o seu roteiro. Isso mesmo, dentro das suas prioridades, trace um roteiro do que você poderia verificar lá. Então, nesse local aqui eu consigo visitar esse e esse lugar, nossa, já vejo isso, já vejo aquilo, entendeu? Eu acho que eu vou dar um exemplo aqui, então, no trace roteiro. Por exemplo, você vai lá para Paris, mas hoje você vai conhecer o Sacré-Cœur. Legal, né? Eu vou lá no bairro Montmartre, lá em Paris, Vera. Legal. Gente, você pode fazer um monte de coisa lá. Então, nesse espacinho, você vai lá e faz o seguinte. Você vai ver o Sacré-Cœur. Atrás do Sacré-Cœur, você tem aquela praça linda, maravilhosa dos artistas. Em volta da praça tem um monte de lojinhas, se você precisar comprar souvenir, essas coisas.
tranquilo. Descendo um pouquinho lá do Sacré-Cœur, você tem lá a Pigalle ali do ladinho, você quer ir ver o Moulin Rouge, você quer... Então, assim, é só um exemplo, tá? Você pega as suas prioridades e verifica ali o que você pode fazer naquela área, que você pode fazer no mesmo dia. Ah, eu vi isso, saí dali, já fui para tal lugar. Nossa, conheci um monte de coisas num dia só. Então, traça o seu roteiro depois de ter feito a sua lista de prioridades para que você consiga, então, cobrir tudo o que você deseja na sua viagem. Legal? Tendo feito isso, a gente vai para a última dica, que é a se proteja. Então, se proteja, lembrar aí do protetor solar, lembrar da água, né? Lembrar também da questão dos documentos, ficar sempre com seus documentos, cuidado, e ficar sempre atenta aí ao ambiente, aí o que rola em volta de você. Legal? Très bien! Je te souhaite un très bon voyage. Então, eu te desejo uma boa viagem, uma ótima viagem. Na verdade, eu vou falar aqui extraordinária, né? Então, uma viagem extraordinária para você. Espero que aí depois você possa compartilhar comigo aí. Ai, Vera, tive uma viagem maravilhosa. Vou guardar para sempre. Legal? Então, au revoir. Até a próxima.